Olá, amantes da música, apaixonados pelo vinil, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem. Eu sou Aurélio Franquin, do canal Vinilândia, o reino da música e do policloreto de vinil. Como tradição, o tema do vídeo é o álbum Bala de Prata. Vamos lá entender o porquê desse Bala de Prata. Em 5 de maio de 1980, Saxon lançou o álbum Wheel of Steel. Excelente álbum, clássico do gênero heavy metal. Mas esse álbum, a gravação dele, o Saxon sofreu enorme pressão da gravadora Career Records, empresários. Por quê? Porque no álbum anterior, comercialmente falando, o álbum não foi bem. Estamos falando do álbum lançado em 1979, o álbum homônimo, esse álbum do Saxon. Muito bom por sinal, mas realmente dos clássicos da primeira fase é o mais fraco mesmo, na minha opinião, né? E o que acontece? A gravadora e empresários, né, deram ultimato para eles, falaram: ou vocês lançam um álbum comercialmente interessante, ou nós cancelamos o contrato com vocês. Então o Saxon, sob pressão, gravou esse álbum excelente, que foi uma virada na carreira do Saxon, e por isso o tema do vídeo, a Bala de Prata. Ok? A música de abertura do álbum Motorcycle Man já mostra que o álbum realmente é um álbum que veio com tudo, tá? O vocal desse álbum, o vocal de Biff Byford, está inspiradíssimo. As guitarras de Graham Oliver e Paul Quinn também estão excelente nível, além do baixista Steve Dawson e o baterista Pete Gill honrarem o nível desse álbum. É um álbum que é referência no gênero, né, heavy metal, e que hoje é um clássico, onde todos os músicos envolvidos estavam extremamente inspirados. E uma coisa, pesquisando, que eu fiquei até surpreso: esse álbum Wheels of Steel não teve uma tour de promoção, não, uma tour promovendo esse álbum, não teve tour. Por quê? Olha que absurdo, mas na época era assim, né? As gravadoras eram a plataforma que os músicos tinham, né? E estavam na mão das plataformas e empresários, né? Na mão das gravadoras. O que ocorreu? Na época do lançamento do Wheel of Steel, o Saxon apenas fez alguns shows com o Rush, e depois, sofrendo pressão de empresários da gravadora, teve que cumprir o contrato e gravar um novo álbum. E meses depois, hoje em dia está acostumado com 1 ano, 2 anos, né? Meses depois, eles lançaram esse clássico também, recheado de hits, que é o Strong Arm of the Law, também excelente álbum. E não bastasse isso, toda essa pressão, meses depois, lançado esse, já em 1981, lançaram o álbum Denim and Leather.
Danny and the Leather, que esse também, olha, é um dos favoritos, um dos meus favoritos. O Saxon passou por tudo isso. Pressão, gravar um disco atrás do outro. Não conseguiam promover o álbum de forma que eles gostariam. Mas enfim, conseguiram, depois disso também, esses 3 álbuns seguidos, conseguiram ficar tranquilos, né, na carreira deles. E aí fica uma pergunta. É um álbum que, né, Wheels of Steel, é um álbum Stone After the Low, Dan and the Leather, são 3 álbuns, né, considerados clássicos do gênero. Mas fica uma pergunta, que perguntaram ao Biff Byford, por que o Saxon não chegou ao tamanho, não tem a dimensão do Iron Maiden? Já que as 2 bandas surgiram, né, o Saxon um pouco antes, na nova onda do heavy metal britânico. O Biff deu a seguinte resposta. O Saxon não tinha a mesma equipe, o mesmo staff, as mesmas pessoas envolvidas não tinham com a mesma qualidade que o Iron tinha e tem. Aí eu lembrei do empresário, o cara que foi sempre fundamental no Iron. Nesse ponto eu concordo com o Biff, Rod Smallwood. Né, Rod Smallwood é um cara, né, que sempre esteve ao lado do Iron e que, na minha opinião, acho que na maioria, fez a diferença no sentido empresarial da banda. Aí eles comentam, aí o Biff também comenta que o Iron Maiden foi muito mais de cabeça no mercado americano, né? O Saxon não. Ele até fala que foi 50%. Mas, vamos lá. A minha opinião. Realmente, o Iron sempre teve uma equipe, Rod Smallwood, e sempre teve técnicos, pessoas em volta que fizeram a diferença. Isso eu concordo. Concordo também que o Iron Maiden começou antes a fazer turnê nos Estados Unidos, mas na minha opinião não, se você pegar cronologicamente, o Saxon até começou antes a se abrir para o mercado americano. Com qual álbum? Então, vamos fazer a justiça aqui, lembrar o Biff também, que tem essa questão, que esse álbum, Innocence is No Excuse, é o álbum que o Saxon tentou e conseguiu, né, uma penetração maior no mercado americano. Aliás, é o meu álbum favorito. E então eles foram, sim, em certo momento, até o visual deles nessa época, né, o visual meio hair metal, bem americano. Então eles tentaram também. Tem um momento que eles foram 100% no mercado americano, mas não conseguiram. Mas aí, qual a opinião de vocês? A minha opinião é que, além dessas questões abordadas pelo Biff, o equipe, staff, empresário, talvez eles no mercado, que eles até, o Biff fala que no começo de 80, na década de 80, eles eram até maiores que o Iron na Europa, até acredito que pode ser, mas na minha opinião, isso foi maior por mérito, questão de álbum mesmo, né? O Saxon, álbuns excelentes, mas vou citar 3 do Iron que, fora da curva, The Number, Peace of Mind e Power Slave. Sem dizer Samuel, Seven Son. Enfim, e vocês? Qual a opinião de vocês? Por que o Iron se tornou maior que o Saxon? Primeira pergunta.
Segunda, Will of Steel é ou não é a bala de prata do Judas? Perdão, do Saxon. Fica as questões aí. Coloque no canal, dê sua opinião, compartilhe. O que você acha sobre o álbum, sobre essa questão do Iron. Muito obrigado por assistir o canal e até o próximo.